Em uma região distante da cidade passa um fio retilíneo e longo de alta tensão. Por este fio passa uma corrente contínua, gerando um campo magnético cujo módulo é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância do fio. Ou seja, já nos deu aqui a lei de Ampère, né? Um falcão peregrino voa perto desse fio, em trajetórias diversas. Nos primeiros 10 segundos de voo, ele voa ao redor do fio fazendo um movimento helicoidal, mantendo uma distância de 10 metros entre ele e o fio. Depois disso, o falcão voa numa direção paralela ao fio por mais 10 segundos e a 5 metros de distância dele. Olha que interessante, não mudou a distância. Finalmente, nos últimos 10 segundos de voo, ele voa numa direção perpendicular ao fio e pousa numa árvore a 50 metros do fio. Baseando-se nessas informações e tendo em vista a sensibilidade de alguns animais ao campo magnético, responda às questões. Nos primeiros 10 segundos de voo, o vetor campo magnético induzido pelo fio e sentido pelo pássaro varia? Justifique. Opa, peraí, só um momento, deixa eu bater um papo sincero aqui com você, eu já volto para a sua questão. Olha, realmente é muito legal acompanhar as resoluções das questões aqui pelo YouTube. Cara, quando você me vê resolvendo as questões aqui, fica parecendo que é tudo fácil. Você olha assim e fala, nossa, trivial, tudo fácil isso daqui. Mas, quando você vai resolver sozinho, é aí que o desastre aparece. E aí começa aquela novela de sempre. Exatas não é para mim, isso é muito difícil, esse ano eu não vou conseguir bem no PISM, eu acho que eu perdi minha chance. Começa essa novela que eu já ouvi centenas de vezes. Olha, é por isso que você tem que conhecer o trabalho aqui do Nova Era. Nós acreditamos na interação com o aluno. Cara, isso é precioso, isso é valioso demais. E só depois que você faz parte que você entende a dimensão disso. Os nossos alunos aqui fazem parte daquele grupo seleto de pessoas que precisam de um professor exclusivo, só para eles. As aulas para os assinantes aqui são individuais. Cara, é olho no olho, câmera ligada, você e o professor e vamos começar a aula. E é claro que lá na nossa plataforma nós temos os nossos cursos gravados que também são essenciais na sua preparação. Nosso time é composto de especialistas no PISM. Nós literalmente vivemos a UFJF. Todos os professores aqui têm uma história bem longa com a universidade. Meu querido, já deu para perceber que o nosso time é de exatas, né? Então a gente dá aula de matemática, física, química e biologia. Também temos as nossas aulas particulares de acompanhamento, voltada aí para aqueles alunos que já estão numa boa escola e precisam de um reforço. É aquilo, né? Apertou na escola, semana que vem tem prova de física, prova de matemática, a situação tá caótica, não estou entendendo nada, então agora você já tem aonde recorrer aí. Para fechar aqui, são anos de experiência, aprovando e ajudando muitos alunos. Faz o seguinte, chama a gente ali no WhatsApp, bora conversar. A lei de Ampère nos diz o quê? Se tem corrente passando pelo fio, então ela gera um campo. Lembra disso? Corrente gera campo. Então, se eu tenho uma corrente passando para cá, eu tenho um campo magnético aqui, circuitando aqui esse nosso fio. Qual que é a grande questão? Como a distância que o passarinho voa está fixa em 5 metros, nós podemos garantir que a intensidade do campo magnético sentido pelo pássaro não vai ser mudada. Por quê? Porque a lei de Ampère nos diz isso, não é verdade? Lembrando que a lei de Ampère é facilmente dada por a intensidade do campo magnético é igual a μ0, que é uma constante, que nós já discutimos isso, vezes a corrente, dividido por 2πr. Quem é R? R é a distância do fio ao ponto aqui ao redor dele, que nós estamos calculando. Nesse caso aqui é 5 metros. Esse R está fixo.
portanto o campo também é fixo. Apesar de que, se você notar, o passarinho ele faz o quê? Um movimento helicoidal, ó. Ele vai fazendo assim, o helicoidal. Imagina que aqui está o fio, aqui tem um campo magnético, mas ele está fazendo assim, ó. Então eu responderia assim: nos primeiros 10 segundos, a intensidade do campo magnético sentido pelo pássaro não varia, pois sua distância é fixa ao fio. Porém, a direção do campo magnético varia, pois o campo gerado pelo fio possui linhas circulares ao redor do fio, ou seja, a lei circuital de Ampère. Faça um desenho das linhas de campo magnético induzido pelo fio, indicando o sentido da corrente. O fio deve estar ao longo da direção perpendicular ao plano do papel. Então, galerinha, eu vou pensar o quê? Que a corrente está entrando, ok? Vou colocar assim, como ela tem que estar perpendicular ao plano do papel, eu vou pensar que a corrente, ou seja, o fio, está perfurando assim o papel. O que diz a regra da mão direita, né? Corrente gera campo. Então, eu vou ter um campo magnético nesse sentido. As setinhas não pode faltar não, hein, galerinha? Isso é de extrema importância para a gente. Pensando que a corrente está entrando, nós vamos concluir que o campo magnético aqui está no sentido horário. Isso é muito importante para nós concluirmos essa questão. Esboce um gráfico da intensidade do campo magnético gerado pela corrente do fio sentida pelo pássaro em função do tempo durante os 30 segundos de voo. Bem tranquilo da gente resolver isso. Se você reparar bem, nos primeiros 10 segundos, ele voa de forma helicoidal, mas ele mantém a distância de 5 metros, então o campo é constante nos primeiros 10 segundos. 10 segundos. Aí passam-se mais 10 segundos, ele voa de forma paralela, mas mantendo a distância de 5 metros, então continua constante também aqui, chegando aqui nos 20 segundos. Por último, parece que ele faz um rasante, né? Ele desce assim para pousar numa árvore a 50 metros do fio. Então, vai caindo aqui o campo magnético nos últimos 10 segundos. Tudo certo? Aquele forte abraço.